família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias para você ficar bem informado do que está acontecendo, dos absurdos aqui do Japão. Sim, porque tem muito absurdo acontecendo e tem muita coisa ruim também, né? Mas vida que se segue. Então vamos lá, pauta do dia. China anuncia tarifa anti-dumping sobre alguns produtos químicos importados do Japão, dos Estados Unidos e outros países. Parece piada, a China falando de anti-dumping, mas vamos lá. Continuando. Ministro da Agricultura Eto retira a declaração que nunca comprou arroz, porque ele deu uma esnobada aqui no povo aqui. Ele falou: nunca comprei arroz na vida. Não preciso comprar arroz na vida. Então não sei o que está acontecendo. Então já dá para você ter ideia do tamanho da esnobada que ele deu no povo, sabendo da crise do arroz aqui do Japão, né? Prefeitura de Kanagawa realiza reunião de emergência para discutir o plano da Nissan de fechar fábricas. Isso para você ver o tamanho da importância que um fechamento de um estabelecimento causa na região. Então, quanto mais falências tiver, mais aquele estado ele vai sofrer. Não é só as pessoas. As pessoas têm noção, elas têm uma ideia que acha que só as pessoas desempregadas elas vão sofrer, o estado não vai sofrer. Não, o estado vai sofrer sim, o estado vai sofrer junto. Por isso que é muito problemático você pensar de uma forma muito rasa, muito pequena, em relação a demissões, a problemas financeiros que o Japão está passando, esse problema tarifário que o Trump está colocando. Fazer análises muito rasas, você vai deixar esse tipo de escopo de fora. E nisso o que acontece? Análises totalmente errôneas. Tá? Vou trazer isso para você. Essa daqui eu fiz questão de trazer. Crescimento do PIB do Sudeste Asiático é positivo devido às medidas tarifárias de última hora. Então, basicamente, pro lado de cá, o Japão não cresceu, o Japão negativou. Só que Tailândia, Vietnã, Indonésia e Malásia tiveram PIBs superiores a 3%. E o Japão com 0, diz a lenda, é 0,7, só que aquele está errado, é 0,8. Os caras não sei de onde que eles conseguem fazer uma conta daquela lá, tá? Porque se levando em conta que é trimestralmente, 0,7 não tinha como. Se eles se era 0,2 trimestral, como é que no final vira 7? É 8. Então você vê que eles estão, como é que fala assim, metendo o pé na jaca. Só que você vê que houve menos 0,2%. Então você vê que negativou. Diferentemente dos outros países da Ásia. Então você vê que o Japão está fazendo o caminho totalmente inverso dos outros países. E aí? Tá? E por último, não menos importante, está havendo algumas deliberações aqui no parlamento agora, e é o que eu quero trazer para você, tá? Alguma dessas deliberações, porque em cima disso você já vai ter uma ideia para onde que está caminhando o Japão, porque são os políticos deliberando para aprovação de leis, e com isso você já vai ter uma noção, mesmo que rasa, para onde que o Japão está indo. E com isso o que acontece? Já dá para você se precaver de certas coisas, tomar certas medidas. Se você for uma pessoa proativa. Se você for uma pessoa reativa, aí não tem muito o que fazer também. Mas vamos lá. Começando aqui, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, né? Vamos lá. Ó. Opa, cadê? それに台湾から輸入しているポリアセタール樹脂について不当に安く輸入されるダンピングが行われ国内の業界に損害を与えていると認定しました。この化学製品は自動車部品や電子機器など
幅広い製品に使われていて、今日から5年間にわたって最大で 74.9% の関税を課すとしています。 Vamos lá. Para quem não sabe o que é a parte de dumping e anti-dumping, é o seguinte, porque se a pessoa não saber o que é isso, ela não vai fazer sentido ela escutar isso aqui. Então eu preciso explicar. Tá? Para você que já sabe, me desculpe, tenha um pouco de paciência. O dumping e anti-dumping nada mais é o que? Os países, eles colocam preços, tem os preços dos seus produtos ali, tá? Só que ele coloca mais baixo do que o normal. E o anti-dumping é para conter isso. Então o país vai colocar, dependendo, barreiras não tarifárias ou mesmo tarifárias para conter esse produto que está basicamente abaixo do preço de mercado. Foi o que a China fez desde a década de 80 até agora. Por isso que eu falo que é piada a China fazer isso. Tá? Mas continuando aqui, vamos lá. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, só você entrar no AliExpress, na Shein, na Temu, você vai ver muitos produtos de mercado com preço muito abaixo, muito inferior ao comunzão. Então já dá para você ter uma ideia que eles praticam dumping, a China pratica dumping direto. Só que, nesse caso aqui, é retaliação sobre alguma coisa que está acontecendo. Porque não faz sentido. Até tempos atrás, aquelas varetas de estanho para fazer solda, a China estava mandando para o Japão a preços muito baixos. Aí os produtores japoneses tiveram que entrar em contato com o governo japonês, que era a função do governo japonês fazer isso, mas eles não fizeram, de fazer fiscalização. Aí entraram em contato com o governo japonês aí acionou o antidumping. Para você ver como é que o governo japonês está muito nas coxas ultimamente. Tá? Mas vamos lá. Ah, japonês, mas por que você está falando que o governo japonês tem obrigação disso? Porque tem a parte tarifária. Antes que alguém fale assim, ah, não é obrigação do governo, é assim porque tem a parte tarifária. Ele tem que fazer a equalização ali. Tá? Então se ele está recolhendo um produto, um imposto muito abaixo do valor de mercado dele, alguma coisa está acontecendo. Então ele tem que verificar aquilo ali. Porque se estão vendendo as varetas de estanho mais baratos que o normal, ele vai ser cobrado um imposto muito abaixo do normal também. Mas você vê que os japoneses não estão fazendo essa verificação. Aí depois acontecem essas coisas, fala assim, ah, não é culpa minha, eu não sabia, eu não vi, é culpa do Bolsonaro. Mas já viu, né? Então tem que tomar cuidado pra caramba. Então continuando aqui. O governo chinês anunciou que imporá taxas anti-dumping sobre produtos químicos importados do Japão, Estados Unidos e outros países, alegando que os preços estão sendo mantidos injustamente baixos, prejudicando as indústrias nacionais. Os Estados Unidos e a China concordaram com uma redução significativa nas tarifas e estão prontos para prosseguir com as negociações. Era isso que eu ia trazer para você também, que eu deixei separado aqui. Tá. Porque olha só, por mais que houve as negociações de início, esses 90 dias aí, porque é tudo provisório, a China continua segurando, olha só, impasse comercial sobre os minérios raros persiste entre Estados Unidos e China, apesar da trégua tarifária. Então aqueles metais raros que a China detém, ela não aliviou para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos pode ser que sofra com isso? Pode ser que sofra. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, sim. Só que em contrapartida a China está fazendo altos cambalachos também. Já foi detectado de um outro país, que eu não lembro o nome agora, que ela estava revendendo usando aquele outro país. Então é tenso pra caramba. Você vê que já apareceu em um país da Ásia aqui, além da Coreia do Sul, teve um outro também. Então você vê que a China também está cheia de cambalachos também. Por isso que eu falo que isso aqui é piada, o que a China está fazendo, mas... O Ministério do Comércio da China determina que a resina de poliacetal importada do Japão, Estados Unidos e União Europeia e Taiwan está sendo alvo de dumping a preços injustamente baixos, causando danos à indústria nacional. Logo o Japão fazendo dumping.
Por que eu falo esse tipo de coisa? Por causa do dólar do Japão. O Japão tem que comprar e repassar. E aí? Não faz sentido, tá? Mas, de qualquer maneira, os produtos químicos são usados em uma ampla gama de produtos, incluindo peças automotivas e dispositivos eletrônicos. E o Ministério do Comércio da China disse que imporá taxas antidumping de até 74,9% por 5 anos, a partir do dia 19. Então você vê que a indústria chinesa está muito ruim das pernas. Então eles vão fazer de tudo para baixar o preço dos produtos chineses. Por causa da questão tarifária. Então você vê que a China já vai meter um imposto de 74,9% no Japão. Durante 5 anos. Então você já sabe que o Japão não vai vender, ou vai vender muito pouco, produtos para a China em relação a isso. O que acontece? Vai diminuir ainda mais o PIB do Japão, porque um dos maiores parceiros comerciais do Japão é quem que é? A China. Então com isso você já dá para ir sacando que a situação do Japão vai ficar cada vez pior. Por isso que eu quis trazer isso para você. O governo chinês iniciou sua investigação de taxas antidumping em maio do ano passado e em janeiro deste ano. E um depósito de segurança foi adicionado como medida temporária. No entanto, como a China anunciou medidas justamente durante o período da negociação já havia começado, há uma possibilidade que o governo Trump reaja. E a atenção está sendo dada ao seu impacto nas negociações. O que o Japão está fazendo? Diz para mim, diz pro tio aqui que o Japão está fazendo? Nada. O Japão está parecendo aquelas mulheres de malandro. Só apanha. Pá, bate em mim, vai, bate, pá, pá. Porque tá assim. Olha só, em coletiva de imprensa, o secretário-chefe do gabinete Hayashi afirmou: temos dito repetidamente ao governo chinês que as tarifas antidumping não devem ser impostas aos produtos alvos de empresas japonesas, pois elas não estão causando os danos na indústria doméstica chinesa. Responderemos adequadamente, examinando cuidadosamente o impacto das medidas, tanto no mercado interno quanto no internacional. Porque ele sabe no mercado interno que as empresas daqui vão se lascar em relação à China. E já está se lascando. Eu não sei porque que o Japão ainda não tentou desmamar da China. Porque em relação aos Estados Unidos, ainda traz lucratividade. Mas em relação à China, o Japão só está tomando um coquinho. A China só está colocando na rodela, desculpa, no alto termo, tá? Na rodela do Japão já tem anos. E o Japão não tenta desmamar. É burrice? Pô, é burrice pra caramba. Mas, de qualquer maneira, você já sabe que, além desse problema do Trump, a China também vai começar a impor tarifas ao Japão. E 74,9% é muita coisa. Então, você vai ver que tem muita empresa aqui no Japão que vai chorar lágrima de sangue por causa disso. Aí você junta com as tarifas do Trump, o que vai acontecer com essas empresas? Vai despencar. Aí nisso vai estar forçando que essas empresas diminuírem o preço. Só que aí a China está falando que eles estão vendendo o preço muito barato. Faz sentido? Não faz. Porque a China está retaliando os outros países agora. Então, não espere grandes coisas para esse ano. Tá? Por isso que eu falo para você, se você é investidor aqui no Japão, toma cuidado. Tá? Porque nem todas as empresas vão lucrar esse ano. Igual, por exemplo, essas empresas que vendem esse produto, poliacetal. Você vê que nos próximos 5 anos elas terão essa multa, esse aumento na taxa. A não ser que a China no meio do caminho tire, que o grande provavelmente deve acontecer. Mas enquanto ela não tirar, os rendimentos dessas empresas vão cair. E nisso é menos dividendos para os acionistas ali, para os rentistas. Mas de qualquer maneira, as ações dessas empresas vão desvalorizar. Independente de ter ganhos de pagamento de dividendos ou não. Essas ações vão diminuir. Então, só tome cuidado, tá certo? Essa daqui é bacana. Escuta só. Tanto que esse vídeo aqui, ele tem quase 6 minutos e 20.
Saiu na televisão japonesa. Então, para uma matéria de quase 6 minutos e 20, você vê que fizeram a devassa na vida do cara. Olha só. Vamos lá. Em um discurso proferido na cidade de Saga, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca aqui do Japão, Eto, disse em relação aos preços altos do arroz: nunca comprei arroz. Meus apoiadores me dão muito arroz. Tenho tanto estoque que poderia vender. Então praticamente ele deu aquela esnobada no povo. Tipo assim, compra arroz aí, seus pobres, que eu não preciso. Então já dá para você sacar que o cara deu uma esnobada assim desnecessária no povo. Principalmente sabendo da situação do arroz aqui do Japão. O preço médio de venda do arroz nos supermercados de todo o país continua em cerca de 2 vezes mais alto do que o mesmo período do ano passado, mesmo depois que o governo começou a liberar seus estoques. Claro, ele só beneficiou a JA. Eu havia explicado aqui, né, que poderia isso acontecer e aconteceu. Porque não é interessante para eles baixarem o preço. Então eles iam fazer cambalacho para não baixar o preço. E eu havia explicado o cambalacho que eles iam fazer. E dito e feito, eles fizeram o cambalacho que eu falei. E o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, Eto, fez um discurso em um seminário político e econômico realizado na sessão da Prefeitura de Saga, do Partido Liberal Democrata. Ao falar sobre a distribuição de arroz estocado, poderia ser acelerada se ele fosse deixado sem polimento. E ele diz: porque tem um arroz aqui do Japão, tá? Para ele ficar branquinho, daquele jeito, ele passa por polimento. Mas se ele não passar por polimento, ele é arroz integral. Então a pessoa, quando ela compra arroz direto ali do produtor, ela tem uma escolha. Se ela manda polir para ficar branquinho, ou se ela come ela daquela forma integral. Eu como arroz integral aqui, né? Coxa e cara. Pô, é bom pra caramba. Só que não dá a mesma maciez do arroz branquinho. Tá? Ele é um pouco mais firme. Mas de qualquer maneira, tá? Vale a pena? Vale a pena. Então Eto disse: para ser honesto, nunca comprei arroz. Os apoiadores me dão muito arroz. Tenho tanto na minha casa que poderia vender. Aí sobre a liberação do estoque de arroz pelo governo, ele disse: já liberamos 310 mil toneladas. Mas o preço não caiu. Não, caiu 19 centavos. Sinto uma grande responsabilidade. Claro, da forma que ele fez, ele só beneficiou a JA. Burca desgraça, mas tá bom. A distribuição é difícil. Porque só porque liberamos muito arroz não significa que o preço cairá. Eu havia explicado isso antes do leilão. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar do que eu falei isso. Por isso que eu falo para você que mais um prospecto que eu acertei. Então, se você quer ver prospectos assertivos aqui em relação ao Japão, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo quando saírem notícias aqui do Japão. Tá? Aí na tarde do dia 19, né, a miséria do ministro Eto explicou aos repórteres: usei essa expressão porque queria enfatizar que gostaríamos que os consumidores experimentassem o arroz integral também. Então ele explicou que na verdade compra arroz regularmente e disse: você vê que o bicho mente na cara dura, né? Lamento profundamente ter causado um reboliço em refazer declarações que pareciam diferentes da minha situação real. Então disse: não demonstrei consideração suficiente aos consumidores. E, quando perguntado se ele iria se retratar, disse: em vez de uma retratação, eu diria uma correção. O que eu disse não foi preciso. E ele tomou carcada. O Ishiba deu carcada nele. Porque é muito tenso um cara falar isso no meio da crise. Porque tem muita gente, dependendo da situação, não tem dinheiro para comprar o arroz.
E o arroz é alimento básico aqui do Japão. É tradição deles. Tá? O Comitê do Orçamento da Câmara de Vereadores, Eto diz: na verdade, foi um erro dizer que nunca comprei arroz. Comprei um pouco na semana passada em um supermercado local. Acredito que meus comentários foram inapropriados, pois podem ter causado transtornos às pessoas que estão com dificuldade de obter arroz, já que alguém na minha posição disse que havia arroz em abundância. Foi o que eu acabei de falar. O cara deu uma esnobada. Ele fala assim: comprei arroz. O cara tá mentindo, que se ele tinha tanto arroz do jeito que ele tem, ele não precisa comprar. Ele só pega o arroz que ele quer e manda polir. Japonês, sai caro? Não, 30 quilos, Ryakoen. Todo mundo já viu aquelas maquininhas de polir arroz para tudo quanto é lado. Aqui no Japão o que mais tem, acho que tem até mais que Hanbike. Essas maquininhas de polir arroz. Dependendo do estado, da cidade que você vai ter um monte. Para tudo quanto é lado. Então tem um monte dessas máquinas. E é Ryakoen para mandar polir. Até onde que eu saiba. Pode ter aumentado o preço? Pode ter aumentado. Mas até onde que eu vi, tenho acompanhado, é Ryakoen para polir o arroz. 30 quilos. Então se ele tem um monte de arroz integral, ele é só pegar 30 quilos daquilo ali e mandar polir. Não há necessidade de comprar. Por isso que eu falo que esses caras mentem que nem sente. Mas continuando. Sobre o propósito do seu comentário, ele explicou: o arroz que recebemos é arroz integral e nós polimos cada vez que os comemos. Por isso que eu estou falando, não há necessidade dele falar que ele mentiu que ele comprou. A partir de agora, nem todo o arroz estocado em exposição nas lojas será polido. Em alguns casos, será arroz integral. Mas eu queria que as pessoas soubessem que elas definitivamente deveriam usá-lo. Mas arroz integral sempre teve no supermercado japonês. Só que ele, dependendo da situação, ele é um pouco mais caro. Tá? Eu não sei por que o arroz integral é um pouco mais caro que o polido. Porque o polido, ele dá mais despesa que o arroz integral. Faz sentido? Não faz, tá? Mas é aquela velha história em questão de saúde. O arroz integral ele é melhor para a saúde, que não sei o que, por causa disso. Eu não sei se é verdade. Então, vende-se o arroz integral mais caro. É a mesma coisa do arroz negro. Tá? Tem aquele arroz negro que é vendido aqui no Japão, que o grão é preto, preto, preto mesmo. Tá? Falam que é bom. Minha esposa comprou. Queria que comprar. Vou comprar. Então tá, compra. Só que nós fizemos ele misturado no arroz comum. Porque ele é muito caro em relação à gramagem. Então se você for viver comendo aquele arroz negro, tá lascado. Tá? Não há dinheiro que dê conta. Em relação aos comentários, após se reunir com o primeiro-ministro de Shiba, ele respondeu às perguntas dos repórteres e disse: o primeiro-ministro de Shiba me repreendeu severamente, dizendo que meus comentários desta vez foram extremamente inapropriados, tanto para consumidores, tanto como para produtores. Ele me disse para refletir completamente sobre o que aconteceu e continuar fazendo esforços para reduzir o preço do arroz a todo custo com base em nova embalagem. Só que já teve partidos da oposição que pediram a cabeça dele. Já estão pedindo a cabeça do Eto. Por causa dessa besteira que estão falando. Então vamos pular de matéria aqui. Então você já sabe o que aconteceu. Você vê que os políticos eles esnobam mesmo. Tá? Os políticos japoneses eles dão cada esnobada de vez em quando aqui. É fora do comum. O Kishida então, ele trocou muito, na época do Kishida ele trocou muito seus ministros por causa disso. Era cada esnobada que os caras davam que ficava insustentável. Ele ia lá, trocava meia dúzia. Toda vez era meia dúzia. Tanto que ele trocou 3 vezes o grupo inteiro praticamente de trabalho. E a cada troca ele tinha que ir lá no Palácio Imperial, né, junto com o imperador lá, e bater fotinho. Acho que o imperador já estava de saco cheio dele também. Né? Tanto fica aparecendo lá, para perturbar. Essa daqui eu gostaria que você tomasse um pouco mais de atenção nela. Porque olha só, após os relatos de que o plano proposto pela Nissan Motors
para reduzir suas fábricas em um esforço para reestruturar os seus negócios, incluía 2 fábricas no estado de Kanagawa, incluindo a fábrica de Opama. A prefeitura realizou uma reunião de emergência para discutir respostas futuras. Se o fechamento de uma empresa não fosse importante ou não fosse causar estragos ao Estado, eles não iriam fazer isso. Então eles já sabem o tamanho do problema que eles vão ter nas costas. Por isso que eles fazem essas reuniões. Por isso que eu gostaria que você que assiste os vídeos aqui do canal, independente dos outros canais, tomasse consciência disso. Que uma empresa, independente do tamanho do porte, se ela falir, independente seja Brasil, seja Japão, ela vai trazer transtornos ao mercado. E quanto maior o fechamento, maior o transtorno vai ser. Tá? Por quê? Mais pessoas desempregadas, menos arrecadação de impostos, mais ajuda financeira do governo, pelo menos aqui do lado do Japão. No Brasil, eu não sei se o governo brasileiro dá essa ajuda para o povo. Desconheço. Tá? Mas aqui no Japão eu sei que dá. Dá sim. Na medida do possível, desde que é comprovado por A mais B. Não adianta chegar lá querendo dinheiro sem ter comprovação que eles não vão te dar. Então, com isso, eles sabem que vai deteriorar a saúde financeira daquele estado, no caso aqui de Kanagawa. Tá? Então, continuando aqui. A Nissan Motors, que eu trago um vídeo, que a Nissan anunciou que ia demitir 20 mil pessoas. É muita gente. Né? A Nissan Motors, que está enfrentando uma reestruturação empresarial, planeja cortar fábricas e fontes. Disseram que os planos da empresa incluem a fábrica de Opama em Yokosuka e a fábrica de Shonan da subsidiária Nissan Shatai em Hiratsuka. A prefeitura realizou uma reunião de emergência no escritório do estado ali para discutir as futuras respostas a esse assunto. O governador Kuroya, nossa, pensa no sobrenome ruim de falar, começou dizendo: a Nissan tem uma presença enorme na província de Kanagawa. E se a fábrica realmente for fechada, isso terá um impacto enorme no emprego e na economia. Gostaria de considerar como lidar com isso em vários ângulos. Por que disso? Porque em volta da fábrica, ele mexe com a economia local. Porque muitas lojas, tipo restaurantes ou combines em volta dessa fábrica, ela só prospera por causa da fábrica. Porque as pessoas vão ali, porque geralmente, dependendo do local, não tem muita coisa. Não tem muitos moradores, ou não tem nada perto assim. Então, se a fábrica fechar, não vai ter ninguém que vai ficar indo lá. Então já deu para você sacar o tamanho do problema, do transtorno que vai ser. Da mesma forma que muitas empresas construíram prédios perto dessas fábricas para poder abrigar os funcionários dessa fábrica. A partir da hora que não tiver mais os funcionários dessa fábrica para eles abrigarem, para eles conseguirem novos inquilinos, vai ser mais complicado. Porque dependendo, é longe de tudo. E um local longe de tudo, para quem não tem carro, é muito mais difícil. Então, diminui, como é que eles dizem, a chance de ter novos inquilinos. E com isso traz problemas, principalmente se for de fundos imobiliários, que vai aumentar o número de vacância. Aumentando o número de vacância, diminui o rendimento e aquilo que vai ser pago. Então você vê que gera transtornos para tudo quanto é lado. Esse tipo de coisa. Por isso que, pelo amor de Deus, não façam análise rasa. Quer fazer análise? Pega o todo. Pega o máximo de informação possível. Tá? Continuando aqui. Um funcionário da prefeitura relatou mais tarde que um representante da Nissan visitou o escritório da prefeitura à tarde e explicou que nada foi decidido ainda. Então você vê que eles estão ainda deliberando.
Na reunião do dia 19, a prefeitura confirmou medidas que poderiam tomar caso os cortes de fábrica se tornem realidade, como a criação de um balcão de consulta para empresas e funcionários relacionados dentro da prefeitura e o fornecimento de apoio financeiro para pequenas e médias empresas. E é isso que eu acabei de explicar. Após a reunião, o governador Kuroiwa disse: "Fiquei chocado quando vi a notícia. Disse a Nissan que quero que eles se esforcem para minimizar o impacto o máximo possível. Gostaria de trabalhar em estreita colaboração com as cidades e países relevantes para responder adequadamente." Só para vocês terem ideia como é que esse troço é tão complicado, eu não lembro qual estado que tem uma fábrica da Toyota que praticamente a cidade cresceu em torno dessa fábrica. Se algum dia essa fábrica quebrar, a cidade simplesmente acaba. Então já dá para você ter uma ideia de quão complicado é fechamento de fábricas, principalmente aqui no Japão. Na coletiva de imprensa, o prefeito Uechi, da cidade de Yokosuka, onde fica a fábrica de Opama, revelou que se encontrou com funcionários da Nissan. Em resposta, Uechi disse: "A Nissan nos explicou que estamos atualmente conduzindo várias revisões e nada foi finalizado. À medida que prosseguimos com nossa revisão, compartilharemos as informações com a cidade." Então ele disse: "A fábrica de Opama, com sua história de mais de 60 anos, você vê que não é uma fábrica nova, 60 anos é tempo de uma vida de várias pessoas, é extremamente importante para a cidade de Yokosuka e contribuiu significativamente para a criação de empregos e desenvolvimento econômico." Aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco. "Espero que a reconstrução da Nissan seja concluída o mais breve possível e que a empresa recupere sua antiga glória." E indicou que a cidade planeja compartilhar informações com a Nissan no futuro. É só a cidade começar a dar subsídios para a venda de carro da Nissan. Já vai ajudar bastante a Nissan nesse ponto, né? As lojas ao redor da fábrica de Opama têm expressado preocupações sobre o futuro. Acabei de explicar isso também. Por isso que eu falo para você que aqui eu te dou a informação o mais completa possível. Tá? Se você não é inscrito no canal e quer sempre continuar recebendo os vídeos do canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho. Mas continuando, uma dessas lojas de bentô era usada regularmente pelos funcionários da Nissan, que vinham comprar caixas de bentô depois do trabalho e às vezes recebiam pedidos antecipados de até 10 caixas de bentô por vez da empresa. O gerente da loja disse que os funcionários da Nissan podem ser vistos regularmente recolhendo lixos na rua em frente à loja, dando à empresa uma forte presença na comunidade local. Norihiko Iwabuchi, gerente da filial Nippon Tei Opama, disse: "A Nissan é conhecida por sua fábrica em Opama, que tem uma grande presença na região. Com o aumento do preço do arroz, fomos forçados a aumentar o preço dos nossos bentôs e parece que temos menos clientes. Então, para ser sincero, se os clientes da Nissan pararem de vir, vai ser difícil." Então você já sabe que dependendo, se a Nissan quebrar, esse bentoiá grande provavelmente vai quebrar também, porque pela própria palavra dele, será difícil. Você viu o tamanho da importância dessas grandes fábricas para a economia local? Isso aqui é só um exemplo. Tá? Que tem outras lojas em volta ainda que vão ser afetadas da mesma forma. Além disso, de acordo com a loja de roupas femininas inaugurada na época em que a fábrica de Opama começou a operar, a área em frente da estação e o distrito comercial eram movimentados já na década de 1960. Com os funcionários da Nissan e suas famílias visitando as lojas com frequência, muitas pessoas passando por lá a caminho do trabalho. Saeko Ikeda, da Ladies Shop Ikeda, disse: "Lembro-me do meu irmão mais novo e do meu sobrinho que moram fora do estado, vindo à fábrica de Opama em uma excursão escolar quando cursavam o ensino fundamental. Se ela realmente fechar,
sinto muito pelos funcionários. Então já sabe que vai causar transtornos? Vai. Por isso que eu falo para você. Lamente cada falência que acontece, seja no Brasil ou seja no Japão, porque isso traz transtornos. E quanto maior o estabelecimento, maior o impacto. Então você dá para já ter noção também, igual no Brasil, quando fecha uma fábrica, dá falência, você vê que arrebenta toda a economia local ali. Só que eles não dão ênfase a esse tipo de matéria, porque não traz ibope. Diferentemente de falar de uma fofoca ou de um assassinato, esse tipo de matéria não traz ibope. Só que esse tipo de matéria aqui traz um impacto na vida de muito mais pessoas do que uma fofoca. Então, com isso já dá para você ter uma ideia do tamanho do peso de importância que ultimamente nós estamos dando para certas situações. O que é de relativamente importante não damos importância. O que é trivial, todo mundo foca. Né? É difícil até falar, mas continuando aqui. Vamos lá. Essa daqui eu quis trazer para você ter uma ideia de como tá a situação do Japão, está tão ruim, para você ter uma ideia. Olha só. タイやベトナムなど東南アジアの主な国の今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率はアメリカのトランプ政権による関税措置を前にした駆け込みとみられる輸出の影響もあり、いずれもプラス成長となりました。このうちタイは去年の同じ時期と比べた実質の伸び率がプラス 3.1%、またベトナムもプラス 6.9% でした。ただ、景気の先行きについては警戒感が広がっています。 Olha só, então vamos lá, vamos com o tiozão aqui. As taxas de crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, dos principais países do Sudeste Asiático, como Tailândia e Vietnã, de janeiro a março desse ano, registraram crescimento positivo, em parte devido ao aumento nas exportações antes das medidas tarifárias impostas pelo governo Trump. Aconteceu a mesma coisa aqui no Japão. Só que aqui no Japão, o Japão teve 0,2% de crescimento. Olha o tamanho do crescimento desses países aqui. O número do PIB dos principais países do Sudeste Asiático de janeiro a março desse ano foram divulgados. Destes, o PIB da Tailândia cresceu 3,1% em termos reais, em comparação ao mesmo período do ano passado, superando as expectativas do mercado. Enquanto o Japão ficou com 0,2%, que eles falam que é 0,7 anualizados, que os caras são tão burros que não sabem nem fazer conta, que dá 0,8. Eu fiz a conta ao vivo, né? Ao vivo assim, na gravação do vídeo, né? Quando eu falei do PIB ali. Quem não assistiu, eu sugiro que dê uma assistida, que vai clarear muito a mente. Isso se deve, no caso da Tailândia, de 3,1%. Isso se deve ao aumento das exportações para os Estados Unidos, que se acredita ser uma medida de última hora das empresas antes do governo Trump, né, impor as tarifas sobre produtos de aço, automóveis e outros itens. Só que isso não justifica, porque o Japão passou pela mesma coisa e o Japão teve um crescimento de 0,2 só. Isso já dá para ilustrar para você o quão ruim está a economia japonesa, entre ficar atrelada à China e Estados Unidos. Você vê que a China vem batendo no Japão por muito tempo e o Japão não aprende. Em vez de desmamar da economia chinesa. Ah, o japonês, mas vai dar um arrombo. Vai, de início vai. Toda mudança vai. Quando você muda, igual você está aqui no Japão, por exemplo, você mora aqui no Japão, você muda de um estado para o outro. A tua economia não vai para o brejo? Até você entrar, trabalhar, regularizar o salário, contas vindo, se você não tem dinheiro, como é que fala assim, guardado, você vai tentar pedir vale para a empresa, aí no outro mês você já vai vir desconto com dinheiro pedido de vale, e você vai passar por arrombo? Vai, é a mesma coisa, acontece. Só que depois você consegue se estabilizar. Os outros países não vão conseguir se estabilizar, lógico que vão, só que precisa de uma boa vontade. E cadê?
Trabalhar ninguém quer, é tenso pra caramba. Porque esse tipo de transição traz mudança, traz dor de cabeça, é igual o que está acontecendo com o Trump. Tá dando mudança para ele, tá dando dor de cabeça agora? Tá. Mas se os esforços dele derem certo, eles vão ficar bonitos. Então vai valer a dor de cabeça que ele está tendo agora? Vai valer muito a dor de cabeça. Desde que o próximo presidente americano consiga ou leve a cabo todo esse plano. Porque dependendo do próximo presidente que entrar americano, porque o Trump, ele só vai poder ficar esses 4 anos. De acordo com a legislação americana, ele só pode ficar esses 4 anos. Depois ele tem que sair. A não ser que o Trump tente ficar na canetada. Mas o normal não, ele vai ter que sair. Então você vê que 4 anos para fazer um plano econômico nesse porte que ele quer é muito pouco. Por isso que ele está muito desesperado com Jerome Powell e outras situações. Pode parecer que não está, mas ele está desesperado, porque o tempo dele é curto. E quanto mais tempo ele demorar para implantar certas situações, mais tempo vai demorar para sair o resultado. E sem o resultado, ele não vai conseguir ver qual que é o próximo passo. Por isso que essas negociações agora, dependendo do país, se ele aguardar, pode ser que dê dor de cabeça para ele. Só que depois, no futuro, ele consegue melhores negociações, porque os Estados Unidos vai ficar numa situação cada vez pior, cada vez mais ruinzinha. Tá? Mas continuando aqui. O PIB da Tailândia cresceu 3,1% em termos reais, em comparação ao mesmo período do ano passado, superando as expectativas, né, do mercado. Da Tailândia, houve crescimentos de produtos de borracha usados em pneus automotivos e peças eletrônicas. O Vietnã também viu um aumento de, pasme, 6,9% como resultado do aumento das exportações para os Estados Unidos. O Japão passou pela mesma coisa, repito. Por que o Japão não teve esse crescimento? Porque o Japão já estava ruim das pernas. Se não tivesse essa corrida para os Estados Unidos, o PIB do Japão seria muito pior ainda do que já está. Por isso que eu venho alertando, o Japão está ruim das pernas, tome cuidado, que não sei o que, muita gente não dá ouvido, ainda tira chacota. Mas você vê que eu te trago os números por A mais B. Quando deu esse problema no Vietnã das tarifas, eu havia falado, toma cuidado, vê as ações da Nike. Porque a Nike, ela importa muito do Vietnã. A Nike tem muitas fábricas no Vietnã. Então, quando deu esse problema no Vietnã, ia trazer problema para a Nike, iria. Por isso que as ações despencaram. Quem comprou as ações naquela época, que eu havia falado ali, hoje lucrou. Porque as ações da Nike deram uma subida. Não foram muitas, mas já deram uma subida. Tá? Então tem muita coisa que se a pessoa, independente de acompanhar o canal, se ela fazer uma análise geopolítica bem feita, ela consegue encontrar muitos pontos para investimento. Mas muitos mesmo, não são poucos. Tá? Então dá para lucrar com isso? Dá para lucrar. Aí vai depender do perfil da pessoa. Igual, por exemplo, eu não sou trader. Às vezes eu faço um trading aqui, outro ali, quando eu vejo algo de oportunidade. Mas não é o meu foco. Meu foco é o famoso buy and hold. Compra e segura para ter a carteira previdenciária ali. Só que nisso eu acabo deixando de fazer certos trades por falta disso aqui. Ó. Porque se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, por exemplo, dava para fazer trade para... E nisso eu adiantaria muito minha vida com a base da lucratividade. Foi que eu consegui um pouco tempo atrás com a Magalu. Porque a Magalu estava sinalizando que ela estava despencando muito. Então, na hora que ela voltasse, ela ia ter grande valorização, como teve. Ela chegou a quase 9,70 de valorização ali. Quando eu comprei as ações, elas chegaram a 8,7. Eu cheguei a vender as minhas por 9,16. Olha só o quanto valorizou. Se eu tivesse esperado mais, podia ter chegado até 70. 9,70, mas eu não quis pagar para ver, então não acertei esse timing. É muito difícil alguém que investe no mercado nessa parte de trade acerte o timing.
Tá? Então não tente fazer trade querendo acertar o time, porque é muito difícil e você vai acabar perdendo dinheiro. Então, antes um pássaro na mão do que dois voando. Então tente garantir independente. Ou você paga para ver, pega um time, aí despenca de novo, na hora que começar a subir, você vai tentar até achar o time. Início é complicado pra caramba, tá? Mas de qualquer maneira, dá para fazer certos trades de oportunidade? Dá. Só acompanhar o mercado. Por isso que falar que o mercado brasileiro é ruim, é uma porcaria, como eu tenho visto falando por aí, que para investir no Brasil não presta, tem que investir no Japão, que é moeda forte, que não sei o quê. Eu não sei por que está falando esse tipo de coisa do Brasil. Porque tem muita gente que consegue enriquecer muito no Brasil. O Barça é um dos como é que fala assim, um dos exemplos. O Barça, a filosofia dele é só investir dentro do Brasil, numa faixa de no mínimo 6% anual. Ponto. E o Barça é o maior investidor, pessoa física do Brasil. Ele ganha milhões por dia. Claro que ele não começou desse tamanho, ele já contou toda a saga dele. Mas você vê que ele sempre investiu só no Brasil. Eu não sei por que pessoas tentam falar que investir no Brasil é ruim. Eu acho que falta conhecimento para poder estar alegando um troço desse. É igual fundos imobiliários no Brasil. Alguns fundos estão valorizando muito, com mais de 10%, 10%, 12% de crescimento. É muita coisa. Para quem falava que tempos atrás, igual que eu já trouxe aqui no canal, que fundos imobiliários estavam uma porqueira, agora estão ganhando fôlego. E muito fôlego. E se der alguma reviravolta na eleição do ano que vem, essas ações ainda vão valorizar ainda mais. Então quem comprou a preços descontados vai dar risada até aqui. Quem seguiu os passos que eu falei tempos atrás vai dar risada até aqui. Mas sempre falei, não é recomendação de compra. Fique atento, mas não é recomendação de compra. Mas quem viu certos pontos e foi lá e verificou e viu que a coisa era bacana, vai dar risada até aqui. Mas continuando. Olha só, a Indonésia ficou com 4,8% e a Malásia 4,4%. E o Japão, que tem o nome, marca iPhone, né? Como eu falo, quando eu falo marca iPhone, que o nome, o branding Japão, equivale ao branding iPhone. Tá? Os países do Sudeste Asiático querem acelerar as negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas recíprocas suspensas. A Tailândia e o Vietnã propuseram aumentar as importações de gás natural liquefeito e aeronaves em um esforço para persuadir os Estados Unidos a reduzir as tarifas. Só que aquilo que eu já falei, o negócio agora não é as tarifas. Os grandes problemas são as barreiras tarifárias. Porque já deu para sacar que os Estados Unidos, igual a relação em Reino Unido, ele não tirou as tarifas, ficou 10%. Então as tarifas para os Estados Unidos importa e vão ficar. Então o Japão com aquela ideia, nós queremos que eles retirem totalmente as tarifas. Não vai ter. O Japão ele vive numa eterna ilusão de importância que o Japão está com a cabeça na década de 80 e 90. Ele não tem tanta relevância assim, igual a década de 80 e 90. Outros países emergiram, Coreia do Sul, China e outros emergiram. Só que o Japão está com a cabeça na década de 80 e 90. Se ele não fizer alguma coisa para melhorar, só vai piorar. Então, por isso que eu falo que viver na ilusão é a pior porcaria que existe. Se a pessoa não colocar o pezinho no chão ali, não tentar inovar, não tentar mudar, não tentar fazer alguma coisa para ela vai ser comida pelo mercado. E viver na ilusão que ainda está no tempo de glória. E não está. Você vê que outros países, Vietnã 6,9%, Indonésia 4,8%, Malásia 4,4%, Tailândia 3,1% e Japão 0,2%. Olha que coisa medíocre. Isso aqui não é coisa para ficar se gabando. Mas você vê que os caras não acordam.
né? Mas vamos pular de matéria aqui. A parte do parlamento, olha só. 基礎年金の底上げをわざわざ削除してしまっていたと。不利益を被るのは就職氷河期世代なんです。自民党のために決した年金法案ではないでしょうか。選挙目当てで就職氷河期世代を見捨てるなんてことはもう言語道断ですよ。そういうものでは断じてございません。厚生年金の部分で積立金がある、その部分を基礎年金の底上げに使うということについては、それは政府の組織におきましても両論ございました。じゃあ今回の年金改革を全て先送っていいかと言えばそんなことにはなりません。加入者をいかに増やしていくかということ、この法案は内容に含んでおるものでございます。 Então já deu para você ter ideia que o Ishiba ele está sendo sabatinado ali, né? Ele está sendo massacrado no parlamento. Ele tem que dar cada resposta que é tensa. Então vamos aqui. Sobre as medidas tarifárias adotadas pelo governo Trump, Yoshikawa Yumi, do Partido Liberal Democrata, que é o próprio partido dele, tá, disse: devemos evitar absolutamente qualquer impacto negativo na indústria e empregos locais. Peço ao governo que use toda a sua força de negociações e exorto veementemente a proteger a vida e as pessoas e os interesses nacionais. Então, Ishiba afirmou. Presta bem atenção nessa fala dele, que essa fala dele aqui já se resume a muita coisa. Não podemos aceitar as medidas tarifárias americanas. Então aquela ideia, só pela essa frase já cortou a ideia de negociação. Já começa por aí. Então você vê que antes ele tinha a ideia de negociar, agora já não tem mais a ideia de negociar. Não podemos aceitar as medidas tarifárias americanas. O importante é como construir uma relação vantajosa para todos por meio de investimentos e não tarifas. E abordaremos as negociações com uma determinação inabalável. Certamente alcançaremos resultados, mas naturalmente surgirão perguntas como vocês administrarão as finanças enquanto isso? Devemos explicar claramente que é isso que estamos preparados para fazer. Mas você vê que eles não estão preparados para nada, porque eles não falaram plano nenhum. E você vê que ele ali já está dando a ideia de não ter negociação. Então já dá para você sacar que as coisas no Japão, se o Japão não ceder, ele não vai ganhar. Em contrapartida, o Japão não está disposto a ceder. E com isso, quais que serão as negociações? Não dá para saber o resultado. Tá? Porque o Japão está sempre apostando sempre na mesma coisa. Sempre na mesma coisa. Ele sempre fala a mesma coisa. Quero que você retire totalmente sejamos isentos de impostos. Isso não vai acontecer. A União Europeia, o Reino Unido já fechou entre aspas, tá? Porque ainda está em negociação ali. Mas você vê que eles ficaram com 10%. E o Japão, nessa lenga-lenga toda, está com 25%. Então o Japão já perdeu competitividade em relação ao Reino Unido. Para produtos, carros, etc. Só que a parte dos carros ainda não conta. Tá? Isso aqui é só para tarifa recíproca. Continuando aqui. Presta bem atenção, continua prestando bem atenção. Além disso, quando questionado sobre a possibilidade de aumentar o imposto turístico internacional, que é cobrado 1.000 ienes por pessoa que sai do Japão, a fim de expandir o sistema de recepção aos turistas estrangeiros, o primeiro-ministro Ishiba respondeu: o povo japonês construiu uma variedade de infraestrutura por meio de pagamento de impostos e o ônus de passá-los para as gerações futuras. Certamente é nosso dever para com os contribuintes japoneses cobrar uma compensação adequada também dos turistas estrangeiros. O governo gostaria de analisar cuidadosamente esse assunto, levando em conta seus comentários. Então, grande provavelmente, esse imposto para todo mundo que sai do Japão, principalmente estrangeiros, vai aumentar. Então você vê que eles estão querendo sugar o estrangeiro de tudo quanto é jeito.
E o estrangeiro, entre aspas, babando ali. Ah, Japão, Japão. Mas você vê que o governo japonês está querendo sugar todo mundo que sai do Japão. É tenso, pô, pra caramba. Sobre a alta do arroz, aqui no Coso, da Comeito diz, porque o Comeito é partido coalizão do governo. Se houver escassez de arroz, você vê, olha só, os caras viajam na maionese. Se houver escassez de arroz, já não tá tendo? Faltando arroz no mercado, os caras tendo que vender arroz americano, não tá tendo escassez? Por isso que eu falo que eu não sei o que eles fazem, os políticos japoneses aqui. Porque na realidade não vive. Eu acho que ele sai do parlamento, ele abre a porta do guarda-roupa e ele volta para Nárnia. Porque não faz sentido. Olha só, se houver escassez de arroz e os preços, se os preços estiverem subindo, para ele não tá também, é um grande acontecimento em termos agora a opção de liberar o arroz estocado para estabilizar os preços. Gostaria de ver essa medida implementada até o fim. E não está acontecendo. Por isso que eu falo que tem uns caras que viajam. Né? Esse é um cara que não merecia ganhar voto na próxima eleição. Em resposta a isso, o primeiro-ministro Ishiba disse: o arroz estocado é propriedade do povo, então devemos usá-lo adequadamente. Se realmente, olha só o Ishiba falando, se realmente houver escassez de oferta, devemos fazer o máximo uso do arroz estocado. E o governo gostaria de responder, levando em consideração as sugestões do Partido Comeito. Então você vê que o Ishiba também é outro que está vivendo em Nárnia. Você vê que o nosso é tenso. Sobre a licitação para o arroz estocado, Yanagisawa Hirofumi, do Partido da Restauração do Japão, destacou: estamos liberando o arroz estocado para entregar o mais barato possível. Então, qual o sentido de vendê-lo a um preço alto nos leilões? Não há como ele ficar barato, então isso não é estranho. Você vê que o cara foi consciente ali. Se está querendo repassar o arroz para ficar barato no mercado, por que está metendo o preço no arroz? Eu já havia alertado. Então Ishiba afirmou: o Ministério da Agricultura está atualmente revisando diversas medidas e gostaríamos de analisar cuidadosamente se as medidas com flexibilização de requisitos para licitação aumentarão sua eficácia. Não, pelo que eu vi não, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, devemos considerar como isso é visto do ponto de vista dos produtores. Caso contrário, não será uma política agrícola válida. Precisamos reduzir os preços a nível razoável e também apresentar uma resposta sobre como podemos proteger por meios de subsistência dos agricultores. Porque os agricultores estão recebendo? Sim. As grandes empresas, você vê que até as cooperativas, até a JA, ela vai direto no produtor e 30% para você a mais, para você me dar toda a sua safra. Então você vê que a própria JA, ela está inflacionando o arroz de 2026. O próprio governo japonês já está inflacionando o arroz de 2026. Faz sentido um negócio desse? Depois eles falam de baixar o preço. Sendo que o próprio governo está inflacionando. O próprio governo deu ganho para a JA. Você vê que a JA segurou o arroz, o preço do arroz não caiu no Japão. Então você vê que o próprio governo, ele faz certas medidas, depois fica com aquela cara de paisagem. Então já dá para você sacar, por A mais B, que a situação não vai mudar. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com a sua situação aqui no Japão. Procure fazer alguma coisa para melhorar sua renda, porque caso contrário, sua renda só vai perder poder. Tá certo? Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a sua estadia aqui no Japão, para você se melhorar. Tá? De alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo do canal. E eu fico por aqui. Maido.